Olá, está começando mais um vídeo do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo. Hoje, segunda-feira, pós-domingão de NFL da semana 9, a gente vem repercutir então 13 destaques desse domingão que agitou a nossa querida National Football League, um domingo bem importante da semana 9. Vamos entrando praticamente agora para segunda metade final, já de forma mais concisa da NFL. A gente vem repercutir alguns jogos, principalmente hoje do segundo horário, que a gente teve partidas mais agitadas, mais acirradas e com maior peso dentro da disputa. E nós começamos hoje então conversando sobre os Reis do Norte, The King of the North, que nem falaria o Marfin em Game of Thrones, nas crônicas de Gelo e Fogo, porque os Lions souberam adentrar o frio da tundra de Green Bay para sair com a vitória 24-14, num jogo onde os Lions dominaram. O time do Dan Campbell tá cada vez melhor, as lesões não estão atrapalhando, no caso, principalmente a lesão do Aidan Hudson não tá atrapalhando o desempenho defensivo dessa franquia, que forçou uma pick six, uma interceptação de Jordan Love num jogo ruim do QB dos Packers, apenas 273 jardas sem nenhum touchdown. Tudo bem que o número de jardas foi ok dentro do que foi o jogo, né? Um clima bem hostil para jogar futebol americano, mas um jogo ruim do Jordan Love, de tomada de decisões ruins. A pick six nem se comenta então, mas todo o ataque dos Packers aéreo poderia ter funcionado um pouquinho melhor por conta de decisões do seu quarterback. O ponto positivo foi o Josh Jacobs. Esse ataque correu muito bem, quase 100 jardas em quase 15 tentativas, mas parou por aí, né? A gente viu o Detroit Lions dominante no ataque, na defesa. Jared Goff, mais uma vez, não precisou fazer um jogo extraordinário para vencer. Longe disso, 145 jardas, um touchdown, 18 de 25. Continua aquela cisna de correr com a bola, de ver o Montgomery correndo bem, o Gibbs correndo bem. Gibbs que teve touchdown em quarta descida importantíssima para ajudar a fechar o jogo, tá? E a gente viu um time que marcou 17 pontos no segundo período, tomou a frente do placar e depois disso não se deixou a ser dominado. Longe disso, primeiro quarto também, por mais que tenha sido 3-0 para Green Bay, a gente viu os Lions serem até mais interessantes dentro do jogo nesse primeiro momento. E a partir disso, o play action se desenvolveu, o Goff teve tempo para lançar, a defesa foi muito bem, conseguindo pressionar o QB adversário. E aí apareceram os nomes importantes, né? O Goff, Montgomery, Gibbs, o Sam Brown, Laporta no ataque. Todos esses apareceram em momentos importantes e conseguiram ser chaves para a vitória. Então, mais um jogo de manual do Detroit Lions em 2024, que faz o básico, mas faz um básico tão bom que parece que faz não apenas básico, faz o além. Isso garante o 7-1. É, sem sombra de dúvidas, a melhor franquia da NFC com folga e pra mim é o melhor time da NFL, com certa margem também pro Kansas City Chiefs, que joga nessa segunda-feira. Vamos ver como é que vai ser os Chiefs, mas pra mim os Lions é um time a ser batido e hoje pra mim é claramente o time mais próximo de ganhar o Super Bowl. Claro que tu não pode falar isso com tanta certeza na regular season, porque playoffs muda muito. Mas hoje o time dos Lions tá muito bem montado e o adversário tem que fazer um jogo perfeito para bater os Lions. Em todo domingo, a equipe do Dan Campbell consegue fazer o time adversário não ter um jogo perfeito. Claro, não tô falando aqui que isso não vai mais acontecer e que os Lions vão ganhar até o Super Bowl. Não. Mas os Lions é um time bem interessante. Certo, gente? Vamos lá agora falar de mais um jogo de NFL que aconteceu no segundo horário, tá? Um duelo bem interessante, tá? E vou começar puxando, então, a derrota dos Eagles com a vitória dos Rams. Um jogo que foi para prorrogação e um jogo onde o time que mais cometeu erros perdeu a partida. A gente viu um Seattle Seahawks que, por mais que tenha feito um futebol americano bom no primeiro tempo, né, conseguiu abrir
2 posses, foi pro intervalo e na volta não conseguiu corresponder ao que foi o primeiro tempo, né? Muito por conta do Geno Smith, que não jogou bem, longe disso. 21 de 34, quase 400 jardas, 360 e pouquinhas, mas 3 touchdowns e 3 interceptações. Tudo bem, empatou o jogo para levar a partida para overtime? Sim, de fato. Mas teve pick 6 de 103 jardas, que poderia ter virado touchdown. Teve outra interceptação dentro da red zone, ou seja, no momento mais importante do drive, ele cometeu erros que tiraram a chance do time vencer. Teve extra point errado de uma forma bizonha no primeiro tempo. Então o Seattle errou demais e errou muito. Pontos positivos, claro que teve. Kenneth Walker correu muito bem com a bola. O Smith-Njigba apareceu demais, teve 2 touchdowns nessa partida, inclusive o que empatou o jogo e levou para a prorrogação de uma maneira bem emocionante. Mas no mais, o Seattle errou muito. O time do McDonald tá errando demais em alguns pontos, em execução, em faltas também, várias faltas do Seattle ao longo da partida, e no final das contas pesou esses detalhes a favor dos Rams, né? O Matt Stafford não teve um jogo brilhante, 25 de 44, 298 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação, né? E a partir disso a gente viu de novo o Kyren Williams correndo muito bem, 70 jardas, numa média de 3 jardas por carregado em 22 corridas. O Cooper Kupp foi muito bem de novo. O Robson apareceu bem nessa partida com 2 touchdowns e quase 100 jardas em 6 catches. Então, os erros de Seattle mataram o jogo. Se tu pega pelo menos uma das interceptações e transforma em field goal, o Seattle Seahawks seria ganhado, ou até mesmo aquele extra point perdido. Então, não dá pra dizer que os Rams não tiveram total mérito dessa vitória. Claro que teve, voltou atrás, recuperou a bola em alguns momentos importantes e venceu o jogo. Mas a impressão que passa é que Seattle deixou mais uma partida escorrer entre as mãos, e uma partida muito importante, porque põe a franquia no recorde negativo, deixa os Rams 4-4 e deixa Seattle numa desvantagem dentro da divisão, porque perdeu para outras franquias dentro da NFC West e perde de novo agora para o Los Angeles Rams, que faz uma vitória importantíssima para seguir vivo numa divisão onde ninguém parece despontar muito, onde Seattle não empolga também, onde a gente tem um Arizona que é muito 880, venceu esse final de semana, mas tu não confia no time tanto assim, então tá uma divisão bem volátil. E este jogo pode fazer diferença, porque tu perder em casa pra rival de divisão do jeito que foi, cara, essa derrota em dezembro pune, e é uma derrota que pode tirar a franquia da pós-temporada, certo? E para terminar o vídeo de hoje, o nosso terceiro destaque é sobre Eagles e Jaguars, a vitória dos Eagles, que tem alguns pontos pra gente conversar aqui sobre o Jacksonville Jaguars, né? Claramente os Jaguars a gente já não espera mais nada, tá? A gente não tem nenhuma fé nessa franquia. Mas aqui, cara, os Jaguars deram mais trabalho do que o necessário para os Eagles, por alguns motivos. Se a gente começar a pensar primeiro de tudo, né, os Eagles fizeram um primeiro tempo dominante, venceram e foram pro halftime com 2 posses de diferença, né, 17-0. E dentro disso, a gente viu um segundo tempo onde os Eagles derreteram. Assim, Jalen Hurts estava num jogo perfeito, o Saquon Barkley estava num jogo muito bom, e a franquia começou a cometer alguns erros. Tem sim nesse segundo tempo, no terceiro período, um fumble do Barkley que virou touchdown, onde a arbitragem errou e deveria ter sido down by contact. Então tem esse ponto que a volta dos Jaguars é numa jogada que resultou em 7 pontos e deveria ter sido anulada, né? Mas a arbitragem assim não o fez. E aí então os Jaguars foram crescendo, venceram o terceiro período, venceram o quarto período, não tiveram a capacidade de tirar a diferença, mas tiveram também a chance de vencer. Porque no último drive o Trevor Lawrence foi interceptado na endzone, poderia ter tido a TD da vitória, e mais um jogo ruim do Trevor Lawrence, né? 16 de 31, menos de 200 jardas, nenhum touchdown e 2 interceptações. Inclusive, aqui matou o jogo a favor dos Eagles, né? De novo, Trevor Etienne muito mal, tá? Aqui nem o Tank Bigsby conseguiu correr tão bem assim com a bola, tá? Os touchdowns anotados pela equipe dos Jaguars teve 2 corridos com o Trevor Lawrence. E aí, claro, teve também o defensivo que não deveria ter sido marcado, pelo menos deveria ter sido anulado depois da jogada. Mas o time não joga bem ofensivamente, é uma franquia que
não consegue engrenar, o jogo terrestre aqui não foi tão bem como deveria ser no geral, tá? Chamadas ruins, principalmente no primeiro tempo. E, cara, teve um touchdown dos Eagles, que era uma 3ª para 17, e o time tava em posição de field goal e simplesmente os Eagles correram para touchdown, numa jogada só com o Barkley muito boa, mas, cara, o que os Jaguars estão fazendo? E aí, então, os Eagles sofreram contra uma equipe que não deveria, mas na genialidade do Saquon Barkley, de novo, quase 30 corridas, 159 jardas, um touchdown terrestre fenomenal. A gente viu o Saquon Barkley recebendo também 40 jardas recebidas e um touchdown recebido. E aí, então, né, o Jalen Hurts esticou muito bem o campo, teve 2 TDs passados, um pro Devonta Smith espetacular. E o gameplay dos Eagles corre com o Saquon Barkley, mais um jogo para mais de 100 jardas dele esse ano. E aí depois, num momento importante, tu estica o campo, tu tem a verticalidade do Devonta Smith, com o A.J. Brown também, até mesmo o Saquon Barkley recebendo a bola. É um time dos Eagles muito interessante se continuar nesse gameplay. Mas, de novo, não pode derreter assim. A defesa morreu para esse Jacksonville Jaguars no 3º período, e no 4º período ela voltou, sofreu, mas venceu o jogo com uma interceptação, então pontos positivos para os Eagles, mas não só positivos, também fica este negativo para se atentar, porque tá continuando a crescente, deu uma derrapadinha aqui nesse jogo durante uns 25 minutos aqui, mas é um time que tá em exponencial crescente. E é interessante ver até onde esse Eagles vai, que semana que vem enfrenta Dallas numa partida muito importante para quem sabe encaminhar a divisão. Certo, gente? E esse é o vídeo. Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Nos encontramos no próximo conteúdo. Lembrando que demais repercussão da rodada na gravação do The Infocast, tá? A gente vai estar lá comentando tudo que aconteceu no Sunday Night e também no Monday Night que tem hoje de noite. Terça-feira, às 19 horas a gente tá aqui. Live quinta e sexta também. E claro, o The Infocast sai no nosso Spotify às 6 horas na quarta-feira de manhã cedo pra você ouvir. Certo, gente? Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês. Um beijo, tamo junto, valeu, tchau, tchau.